Então, mais um encontro bíblico. É o momento que a gente se reúne para dar atenção por um livro que é atemporal, um livro que ele passa por tantos anos, né? E ainda ele é o livro mais antigo que nós temos, né? Um dos livros mais antigos e também mais atuais. E quando a gente iniciou esse encontro, a gente tinha apenas a intenção de começar a ler esse manual da vida, né? E de repente esse livro conduziu a gente para o Apocalipse. Desde o início parece que ele conduziu a gente para a primeira página do Apocalipse ali, né? E a gente seguiu o fluxo no sentido, o que que tem de mensagem aqui para nós? Então tá bom, vamos lá. E aí, assim que a gente iniciou a leitura, a gente tem aprendido muito, né? A gente tem aprendido sobre misericórdia. Eu usei misericórdia essa semana, que é o quê? Existia, dentro do familiar uma pessoa batendo na outra. E daí, na hora, eu lembrei na Bíblia que diz lá: você não bate no outro se o outro não sabe aquilo. Daí você tem misericórdia. Aí você para, você ensina, você mostra, você, né? Aí só depois que o outro está preparado de fato para aquilo. Então a gente aprendeu sobre misericórdia, a gente aprendeu que o dinheiro dá acesso às riquezas, que o dinheiro ele teve sempre disponível, né? Que foi uma energia distorcida e que ela sempre teve disponível. Lá na Bíblia fala sobre dívidas, fala sobre milhões de coisas que a gente vem trazendo aqui de diversos, em vários encontros, né? E que a gente se reúne na sexta por uma hora, mas que a gente percebe que vem ensinando a gente como um manual mesmo, né? E quando conduziu para Apocalipse, eu lembrei o quanto lá em Israel e quantas pessoas vêm falando, parece que todo mundo confirmando que de fato não é só bíblico, mas os fatos têm revelado que realmente a gente está vivendo o Apocalipse. E que algumas coisas ainda tá por vir, porque ainda é o início do início da Apocalipse, né? Então, na sexta-feira a gente dá uma pausinha, a gente já vai desligando um pouquinho mais da semana, das nossas expectativas, das nossas tarefas mais que precisa para colocar as coisas em ordem, né? E esse é o momento que a gente já começa assim a dar um pouquinho mais de espaço para o que realmente importa, né? Então, o fim de semana vai chegando, encontros familiares, vai chegando de que maneira a gente pode construir uma vida, já que o nosso corpo é programado mais para sobreviver e quem olha para a vida somos nós, e que lá na Bíblia também ensina sobre que a gente cria, né, nossas realidades, mas também tem um manual aí em virtude de tantas interferências de coisas invisíveis que a gente não vê, né? Então, eu vou fazer uma oração curtinha só para a gente iniciar esse nosso encontro, que as minhas obras não sou eu quem as realiza. Sempre que eu disse isso, coisas foram evitadas na minha vida e foi sempre colocada no caminho. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Aquietai,
e venha na nossa presença. Sempre esteve, mas é um momento que a gente quer se sentir mais forte. A presença de Deus, a presença de Jesus, a presença de Maria, essas pessoas que foram representando o lado luz das coisas, tudo tem a sombra e a luz, a gente sabe disso, mas que a gente possa se conectar com o lado luz, que o lado sombra as pessoas foram acostumando com ela. Mas quando chega ao lado luz, ela é tão gostosa. O lado luz não é para a gente entrar em mornidão. O lado luz é apenas para a gente identificar mais vida numa vida. Identificar uma vida que a gente ainda não enxergava. Senhor, abre os nossos olhos para entendermos a tua intenção. Limpa nossas vestes das emoções que são todas originadas de frequência, mas tem aquelas que são mais densas em virtude de medos que os nossos ancestrais passaram. Aumenta a nossa reverência e renova a nossa força em pegar toda a força e a coragem e o amor e a felicidade, o carinho, os direitos, a justiça, a segurança, a confiança, as bênçãos, tudo que eles conseguiram pegar, mas que de certa forma, muitas vezes, com uma venda em sobrevivência, não conseguiu enxergar a luz. Enxergou mais as dores do que a luz, porque não entendia como o corpo funcionava e que na intenção de Deus, desde o princípio, era era permitir que a gente, mesmo quando ainda não soubesse viver, mas ao menos a gente conseguiria sobreviver. E mesmo diante de Apocalipse, com tantas coisas que é escrita aqui no Manual da Vida, a gente clama por vida. A ciência vem explicando tantas descobertas de que de fato existe uma inteligência que rege tudo. Não tem como a gente fechar os olhos para isso. E mediante essa inteligência, a gente se dispõe aqui na sua frente para aclamar aquilo que é nosso por direito, aquilo que a sombra tentou apagar. Mas a sombra não existe, porque a gente sabe que apenas existia a ausência da luz. E quando chega a luz, a sombra some. Então, permita que no nosso dia a dia, ainda com memórias que existem por trás dos nossos olhos, seja dos nossos ancestrais, seja de mente coletiva, memórias de guerras, de traumas. E mesmo mediante a todas essas dores, existia ali uma criação para a gente perdurar por muitos tempos, passar por diversos desafios, para a gente olhar mais para quem nós somos, que é esse homem de coragem, esse homem de força,
do que ficar olhando para derrotas e para as dores. Cada derrota foi para enxergar mais da gente, enxergar um pouquinho mais do potencial e capacidade que o seu ser humano tem. Então, relembrando aqui das aulas anteriores, nas últimas aulas a gente tem falado de como viver agora a luz do fim, fidelidade no meio da pressão, não se vender para o sistema, porque no Apocalipse fala a respeito da quebra do sistema. Então, na quebra do sistema, o quanto foi criado um modelo que não é para você vencer, o quanto foi criado um modelo manipulativo da população. E nós, como terapeutas, a gente tem tirado as pessoas do estado de vítima, porque mesmo quando é colocado em vítima, a gente enfraquece, porque para filho de Deus não existe vítima. Só existe seres que estão encontrando o seu potencial e se levantando. Em olhar para essas sombras e falar assim, diante de filho de Deus, isso não tem força, porque foi assim que Jesus fez. Ele olhou mesmo com uma sociedade inteira chicoteando, vendo o sofrimento dele, que ele olhou, ele não olhou como sofrimento, ele só olhou e falou assim, mediante a um filho de Deus. Qualquer adversidade é pequena para quem conhece essa energia divina, para quem conhece de fato a intenção do Pai. O Pai, não um pai que maltrata, que condena, mas um pai que cria, que deu vida, que dá vida a todos os seres viventes. É um pai que fez uma criação de onde só existia energia e ele quis dar uma forma para a gente se conhecer, para a gente se olhar, para a gente se ver. Ele colocou olho, ele colocou sinapse, ele colocou parte elétrica, ele colocou músculo, ele colocou um corpo para a gente conseguir se ver, porque sempre tudo foi energia. E mesmo o corpo, a ciência aprova que mesmo o corpo é uma energia condensada. Só que é uma energia que condensou para a gente se ver, para a gente se conhecer e principalmente se conhecer como filhos de Deus. Por isso que quando Jesus ele estava frente àqueles desafios, ele encontrou o que é o maior potencial dele, que é ser filho da criação. E ele não temeu ao mal. Hoje a gente vai olhar um pouquinho para o outro lado do Apocalipse. O que Deus faz com a injustiça, com o mal, com o sistema que levanta contra ele. O que é que Deus vai fazer? O que consta lá na Bíblia, no Manual da Vida, sobre o que Deus faz com a injustiça, com o mal, com o sistema que se levanta contra ele. Por que é um sistema que se levanta contra ele? Deixa eu só levantar aqui. Porque existem muitas pessoas, da mesma forma como a ciência vem provando que existe essa inteligência que rege tudo, a inteligência inata do corpo, a inteligência que rege tudo, existe também pessoas deturpando sobre Deus, deturpando sobre Deus. E, e vai deturpar,
Porque existe as pessoas que têm o DNA de Deus. E existe pessoas que não têm DNA de Deus, que foram criados pela sombra. Essa lá no Apocalipse diz que são esses seres que vão ser retirados da terra. Lembra? Separação joio do trigo? Essas que não são do DNA de Deus, elas não estão conectadas com a intenção de Deus, que foi essa intenção de colocar um amor tão grande, tão grande, tão grande no nosso coração e é sentido através de Jesus, tão grande. Se você não sente, conecta com Jesus, ele é o amor puro, ele já tem essa veste branca. Ele já está purificado, ele nasceu de uma virgem. A virgem, o que que é a virgem? Não é virgem sexual, né? É a virgem de que ela nasceu pura, ela não tem memórias, ela não tem sinapses de dor, ela não tem sinapses de sofrimento. Ela nasceu tão pura, tão pura, tão pura, tão pura que ela não conseguia nem dar conta de quando ela viu o sofrimento do filho, não existia amargura nela, não existia dor, não existia desespero, não existia medo. Ela se manteve ali, não existia memória de trauma nela. Essa é a Virgem Maria. É essa que, quando o anjo foi lá, escolheu uma pessoa que estava limpa. Ela já veio antes na intenção para poder dar a vida para Jesus e para que Jesus, gente, a gente podia falar o dia inteiro, né? É muito gostoso isso. Eu tive lá na casa da Maria. Só de pensar é uma energia, meu Deus do céu, o dia que você puder, faz essa balança de criação para ir conhecer Israel. É uma energia tão forte, tão forte. O poder sentir essa energia, caminhão de lixo está passando. Poder sentir essa energia é, faz nos colocar numa humildade de olhar para a gente e olhar aqui para dentro mesmo. Eu estou olhando aqui, numa humildade de olhar para a gente e falar assim: nossa, nós temos tanto ainda para conhecer da gente. Tanto, porque como ela veio com essa veste branca para dar a vida a Jesus, ela não tem essas memórias, né? E quando a gente olha, a gente fala assim: nossa, a gente tem tanto ainda que uma vida é pouco. Uma vida é pouco para a gente descobrir o potencial que nós somos como filhos de Deus. O potencial que nós somos de encontrar tamanho amor que Jesus conseguiu manifestar aqui em uma vida por 33, por um ciclo de 33. Lá na Bíblia fala de ciclo de 33. A gente acha que vai chegar nessa fase de falar sobre isso, mas ele conseguiu, num ciclo de 33, conhecer tamanho amor. E hoje a gente vai focar aqui a respeito de que o que que Deus faz com a injustiça, com o mau sistema que se levanta contra ele. Não é para gerar medo em quem ama Jesus, é para mostrar que Deus não vai deixar nada sem resposta. O mal tem prazo de validade. Lá no Apocalipse 6:9, 11, Deus vê a injustiça. Quando ele abriu o quinto selo, ele fala assim, né? Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Quem que são as pessoas que haviam sido mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram? Que deram. Porque Deus
é uma coisa que você sente, é algo sentido. O que deram foram palavras de pessoas que falando de Deus. Já tem muito, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas tem muita gente falando, porque Deus criou a humanidade e a humanidade em sofrimento, porque não sei o que lá. Tem muita. Existe um movimento aí forte contra Deus. Existe um movimento, eu não sei se vocês sabem, mas existe um movimento muito forte. Em Apocalipse vai ficar cada vez mais forte. E, e ele fala assim: vi debaixo do altar. O que que é o altar? O altar é algo que já está pronto desde o princípio. O altar é aquilo que venha, venha até o altar, já está pronto. A energia da criação de Deus, ele já está em você para você descobrir a sua luz. O altar é aquilo que já está pronto desde o princípio, não altar à mesa quando a gente vai, né? Eu queria só que fizesse a analogia, o altar, por exemplo, quando você coloca uma mesa, o que que você faz quando você põe uma mesa? O que que uma mãe quer? Qual a intenção quando uma mãe quer quando ela coloca uma mesa? Alimentar, né? Colocar uma mesa, dar alimento. E Isso. o que que acontece com uma mãe que se ela põe a mesa e ninguém aparece? Então, o altar é a mesa posta. Que está lá entre linhas, existe até aquele altar em que Jesus come a última refeição com os apóstolos, né? Então, o altar é o quê? Venha se alimentar. Sempre teve aqui, sempre esteve aqui os alimentos. Então, quando fala ali, debaixo do altar, as almas daquele que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. As pessoas que falaram em nome de Deus e o testemunho que deram. Eles clamam em voz alta, até que o soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Eles clamavam, eles clamavam, até que o soberano. O que que é o soberano? Quem que é essa pessoa que criou o ser humano, uma espécie, criou uma espécie? Até quando o soberano, eles clamavam em voz alta. Até quando o soberano, que é esse que criou uma espécie, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue, e vingar o nosso sangue, porque existe muitas pessoas que, ao invés de pegar o poder que sempre esteve dentro dele, que é ele como filho de Deus, a ponto de ser igual a Jesus. O Jesus, ele, ele olhou e seguimos com chicotada, porque eu sei quem eu sou filho da fonte. Eu nunca vou esquecer disso. Então a gente não precisa de ninguém vingar o nosso sangue. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles, que deveriam ser mortos como eles, porque não existe vingança.
Só existe retirada de vestes. Enxerga os dois lados da moeda. Aqui, a gente vê gente que sofreu por causa de Jesus clamando: Até quando, Senhor? Essa é a pergunta de muita gente hoje. Até quando essa injustiça? Até quando essa dor? Até quando esse mal vai aparecer que está vencendo? Deus não manda eles ficarem quietos. Ele ouve o clamor, ele veste com vestes brancas e diz: Espere mais um pouco, existe um tempo certo para essa separação. Apocalipse mostra que Deus não é indiferente, ele é paciente, mas ele não é omisso. O mal não vai ficar sem resposta, apenas será separado o joio do trigo. Para quem é bastante positivista, né, tóxico, assim, que hoje a própria ciência mostra o quanto isso afetou comportamentos das pessoas. Quando muitas pessoas falam assim, como que não existe mal? Existem pessoas doentes, existem pessoas sofrendo, existem pessoas que matam, existem pessoas que... Existe, tá tudo aí. Mas quando você começa a colocar a sua veste de que tudo isso que existe é apenas sombra, que não existe, isso não existe. É apenas um lado da moeda, um lado sombra. O que existe é a luz, de que apenas as pessoas não sabiam sobre o adoecimento. Elas não sabiam que quando elas estavam sendo tomadas por vingança, por querer atacar, por querer matar, por querer. Que sim, está escrito lá na Bíblia. E que por onde você anda, Satanás? Eu ando pela terra. E ele buzina assim no ouvido das pessoas. Ele buzina separando pessoas, criando brigas. Ele influencia assim. Por isso que muitas vezes a gente precisa pedir discernimento e lembrar das vestes brancas. E quais são as vestes brancas? É a gente pedir, me mostra o lado luz. Eu consigo perfeitamente enxergar a sombra porque estamos por muito tempo escolhendo olhar para isso. Mas me mostra o lado luz também. Existe sempre os dois lados. Quantas vezes a gente olhou para o lado chato do tio? Agora eu quero saber quando que você olhou para o lado luz do tio. Será que a gente pode ter matado pessoas? Essa semana eu lembrei de uma fala nossa bíblica aqui, que eu falei assim, mãe, não é o que entra na nossa boca, é o que sai. Porque lembra lá no DTF, conta as histórias boas? Quando eu vi, o pessoal estava contando só as tragédias. Falei, não, 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 calma, segura, vamos ver o lado luz, né? E aí eu olhei e falei assim, gente, vamos ver o lado luz dele, então. Vamos, será que a gente podia pegar um caderno e começar a mapear, escrever e ver o lado luz? Será que a gente não está matando uma pessoa em vida? Em que ela não se afastou, porque ela se afastou para continuar um pouco mais de vida. E não é o que entra, é o que sai. Então, assim, independente se a pessoa não está na sua presença. Se ela já partiu, se ela não partiu, se ela está aqui ou está em outro estado, em outro lugar, outro país, mas não importa. Energia é energia.
Aquilo que sai da nossa boca, a gente está dando forma. Por que que está dando forma? Porque vai entrar na memória dos descendentes. Os descendentes vão continuar contando a história do tio alcoólatra. Vai continuar contando a história do tio chato. Essa é a sombra, essa é como se amaldiçoasse os seus descendentes. Isso, existe os dois lados. Na Bíblia, em tudo, não é ao acaso, que até em desenho tem o anjinho e a demoninho. Anjinho e demoninho. Lá no Apocalipse fala assim, no Apocalipse 18:1, a queda do sistema Babilônia caindo. Aqui fala sobre o sistema do mundo que se opõe a Deus cai. E ele diz assim: depois disso, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Quem que é o outro anjo? Lembra? Tem um aqui e outro aqui. Esse aqui também foi um anjo um dia, mas que ele preferiu olhar só para a sombra. Quem são os filhos só para quem olha para a sombra? Aí olha o outro anjo que diz lá, né, na Bíblia. Depois disso, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia, porque chega a luz. Ela se tornou habitação de demônio e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, quando se olha só para a sombra. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa do seu luxo excessivo. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Então, a Babilônia aqui, ela é símbolo de um sistema, que é um luxo sem Deus, é poder sem Deus, é dinheiro sem Deus, é imoralidade, injustiça e exploração. Então, o que que é isso? O que que é um, um poder, um luxo sem Deus? Um poder sem Deus. De que maneira você fala assim? Eu não sei vocês, mas eu já ouvi. Ah, esse povinho, já ouvi. Já ouvi pessoas falarem assim, como é que é? Humaninhos. Parece que eles nem sabem. é, Eles pensam tão pequeno que eles são maninhos. Já ouvi também. Ou o quanto grandes líderes, esses que sabem prosperar, crescer, criar cidades, criar impérios, mas está sem Deus. Por que Deus? Porque quando você pega lá na Bíblia, eu olhei, eu estou ajudando a minha mãe a organizar ali os processos no restaurante. Eu falei, mãe, ela olhou e falou assim, mas parece que a gente fala 10 vezes, a pessoa não aprende. Eu falei, mãe, tem gente que não é auditivo, tem gente que é visual e sinestésico. Você vai falar 10 vezes, ela não vai escutar. Então, você vai ter que criar um manual para ela ler. As pessoas sinestésicas, você vai falar, agora você treina e eu vou ficar te observando. E daí deixa ela treinar e só ajuda ela a falar assim, olha, agora esse aqui, porque pode ser que ela seja sinestésica.
Então, quando você não compreende como o ser humano funciona, pode ser que você crie um império, você crie luxos, você crie coisas, mas se você não entender, e lá na Bíblia fala sobre misericórdia, isso vira uma discórdia. Porque daí um bate no outro, por que que você foi contratar uma pessoa assim tão. Parece que eu te falo 10 vezes. Então, assim, Deus está batendo na porta faz tempo. A gente não está falando a respeito de o luxo, de ter luxo. Se passar lá por Israel, lá, você olha, existe muito luxo lá, porque lá no deserto, existiam pessoas que morriam no deserto só para levar água para os poderosos. Quem eram os poderosos? São pessoas extremamente inteligentes que enxergam mais coisas do que muitos enxergam. E outros que não enxergam vão virando refém dessas autoridades. Então, todas as pessoas que são autoridade em algo, se ela estiver sem Deus, se ela estiver sem esses encontros bíblicos, sem você olhar, dinheiro sem Deus é imoralidade, é injustiça, é exploração. Parece forte, parece invencível, parece que manda em tudo, mas Apocalipse diz: caiu, caiu a grande Babilônia. Em apenas uma hora chegou a condenação. O que isso fala para a gente hoje? Que nenhum sistema injusto é eterno, que nenhum sistema injusto é eterno. Nenhum sistema é injusto, porque se você bate no teu tio, bate no teu pai com o lado sombra dele, nenhum, nenhum sistema injusto é eterno. Isso vai cair. Tem pessoas falando assim, poxa, por que que dá tanto trabalho, né? A gente viver bem. Tá muito quente aqui. A gente viver bem, a gente conseguir prosperar com naturalidade. Como é que você vai prosperar com naturalidade se você quer dinheiro sem Deus? O que que é dinheiro sem Deus? É o dinheiro sem luz, sem compreender o manual da vida, que você nunca olhou o que teu tio fez, o que os seus ancestrais tiveram de coragem. Você nunca contou a melhor versão deles dentro da luz. Eu escutei essa semana assim, que uma mãe falou assim para o filho: tá vendo esse prato aqui grande? Agora eu vou colocar o prato pequenininho em cima desse prato grande. E colocou o prato. Esse prato grande cabe aqui dentro do pequenininho? Daí o filho falou: não, não cabe, é impossível. Você acha que é impossível? Existiu a única maneira de caber aqui dentro desse pratinho. Ele pegou o pratão, pegou um pano, enrolou no pano e quebrou tudo em pedaços. E colocou dentro do pratinho. Falou: cabe. Tá aqui dentro do pratinho agora, só que todo quebrado. Em apenas uma hora chegou a condenação, porque poder sem Deus, dinheiro sem Deus, imoralidade, injustiça, exploração, onde não for colocando a luz, isso tudo vai cair. Isso tudo vai cair. Por que que vai cair? Porque essas pessoas que ainda olham só para a sombra, tá lá na Bíblia, vai bater retirada. Não é a mesma frequência. Vai separar o joio do trigo.
Chegou o cliente, vou escutar junto com ela, Marlene. Por aquilo que parece tão sólido, tão poderoso, tão normal para esse mundo diante de Deus, cai. Por isso que não vale a pena vender a alma por um sistema que já tem data para cair. E o que que é vender a alma? É você também continuar olhando para a vida através da lente que apenas mostra a sombra e ficar pontuando as tuas desgraças, pontuando as desgraças da família, pontuando as injustiças. Só que a vida, ela tá te convidando o tempo todo para olhar a luz. As pessoas que ficarem ainda nesse lugar, olhando para a sombra, por isso que eu falo, terapeutas, seja a luz da sua família. A luz não é você ser boazinha. A gente aprende aqui que ser boazinha é ganhar amor por motivos incorretos. Mas é um treinamento dentro de você, é um treinamento em você todos os dias de olhar tanto o seu lado luz, de parar de se chicotear, quanto o lado luz de cada um da família. Ah, quantas piadas tem de sogra? Eu, olha, é tão forte, e entra tão forte isso, que eu estava no barco indo para a Ilha do Mel. O barqueiro falou assim: gente, eu vou levar vocês para ver o golfinho. Mas quem tiver com a sogra, a gente vai passar um pouquinho mais adiante, lá tem os tubarão. Fala para ela que é golfinho, joga ela na água, mas talvez o tubarão jogue elas de volta, porque nem ele vai aguentar. Então, assim, a Suzana dá risada. No momento de passeio, de descanso, você acha que aquilo ali não entra forte? Você acha que isso daí não vai impregnando a ponto de gerações e gerações? Olhou para a sogra, hum, dá até uma coisa. Por mais que a sogra quisesse se parecer, ou por mais que a sogra nem fosse aquilo, alguém vai colocar ela nesse lugar de sogra chata. Porque tá coletivo, uma mente coletiva falando da sogra, dando risada, contando no momento de descanso, aquilo entra como um filtro, você olha para a sogra e já se arrepia. Então, assim, essas coisas, as pessoas que alimentarem esse tipo de sistema, é claro que a gente não vai bater no cara, falar, para de programar as pessoas, mas aos poucos esse sistema vai caindo, por quê? Porque as pessoas que estão por dentro olhando e falando assim, pois eu vou ser diferente. Eu vou começar a olhar o lado luz da minha sogra. Eu vou ser aquela pessoa que eu não sou boazinha. Eu não estou falando que sou boazinha. Eu não estou falando isso. Mas é um treinamento meu. Eu é que tenho que derrubar a Babilônia dentro de mim. A Babilônia não é lá fora. A gente não é vítima do mundo lá fora. Porque, inclusive, a ciência já mostra que tudo o que tem lá fora é física. É física. Quem quiser lembrar das leis, lembra? Tem uma aula lá no Vida em Design só sobre as leis. Revisita essas leis, é muito legal olhar. Porque só existe fora o que existe dentro. Então, essa Babilônia, o sistema, o governo, tudo só vai caindo a partir do momento que cair dentro de você. Agora, diz para mim, você também é aquela pessoa que fala assim: o ser humano está destruindo a natureza. É, porque tem que ser destruído e tirado boa parte da leva da humanidade da Terra, porque, gente, o que é o lado sombra? Está a maior parte na Terra, porque a população já está acostumada por muito tempo a olhar e falar e permanecer no lado sombra. Esses vão sair. Não precisa matar metade da humanidade. Não precisa. Esses vão sair. Esses que agora Deus quer que fiquem na Terra,
Esses são com o DNA dele, para criar, que está lá na Bíblia, que assim que Jesus chegar, são novos seres na Terra. É uma nova humanidade. É uma nova humanidade. Não é uma humanidade que quando você olha amor, porque eu sei que amor ele dá uma paralisada, mas é porque você confundiu o amor, a paixão do teu namoradinho da infância. Não é, é aquele que te anestesia. Você olha e fala assim, ah, eu não consigo nem respirar, não consigo comer, não dá fome. Não é esse amor. É muito pequeno quando você compara isso com o que é amor de Deus. Não é esse. Claro que esse amor não dá fome, não dá sono, não dá, né? Parece que fica com o olhinho brilhando. Você fala, nossa, tu tá mais bonita, tá apaixonada, né? Você fica com o olhinho brilhando, você tá apaixonada, o que que tá acontecendo? É porque se uma pequena dosezinha de amar o outro como ama a si mesmo já te deixa tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, não vai ser essa humanidade doida, doida, esvairecida, de em busca de transformar até a sua expressão facial, transformar tudo, buscando lá fora a sua beleza que sempre teve dentro de você. Essa beleza sempre teve dentro. Se o teu olho está fechado, se o teu olho está ranzinza, se tá, é porque você esqueceu da fonte. O amor de Deus, você não precisa de nada lá fora, você precisa de uma construção interna, interna, de cada vez mais olhar e falar assim, que que caia a Babilônia dentro de mim. Por isso que não vale a pena vender a alma por um sistema que tem data para cair. A derrota final do diabo, Apocalipse 20:10. Depois de mostrar o sistema caindo, mostra o fim do inimigo. O diabo que as enganava foi lançado ao lago do fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, aonde foram lançada a besta e o falso profeta. É pesado. Mas quem que é a besta? O próprio nome diz, né? Para, deixa de ser besta. Deixa de ser besta até quando você ainda é origem e fonte da besta, porque a fonte da besta está lá na Bíblia, que fala, pesquisa aí na internet, fala assim, Lilith. Quem que é Lilith? É uma cobra que seduziu, lembra, gerou um encantamento do ser humano, aonde ele foi encantado por essa cobra e ele sai da fonte de Deus e vai conhecer a sombra que a Lilith te apresenta. Aí dentro da Lilith ela fala assim: vamos criar agora um sistema aonde a população vende a sua alma. Criou modelos de negócio, tanto que a maioria das profissões tem uma cobra. Então, aqui fala sobre a queda do sistema, inclusive da besta. Por que a besta? Porque já tem um monte de gente, vários profissionais, vários, que eles acreditaram que para eles serem alguém na vida, eles tinham que ter uma profissão acadêmica. Eu tinha que ser médico, eu tinha que ser. E aí, esse médico, ele não entregou para a humanidade que a cura dele é a própria do corpo dele. Mas ele colocou palavras difíceis, a humanidade não entende nada, fica com medo até o que está acontecendo com o próprio corpo. Isso foi um modelo de negócio para deixar as pessoas com uma venda. Não, eu não gosto de ser aquela, né, como é que fala assim, a teoria da conspiração. Mas
no Apocalipse está dizendo, é a queda do sistema. A população não ser mais enganada por encantamento. Eu não preciso, eu não, enfim, né? Tô adorando o Nicolas lá, aquele menino, né? Quem tá vendo o movimento dele, que coisa mais linda, né? Você consegue sentir que ele é fiel ali a Deus, né? Ele é leal, não a Deus, um homem em cima da nuvem, mas leal a Deus, que é a origem, é a fonte, né? A origem. E, e, e o que que é a queda do sistema? Gente, eu vou explicar um pouquinho sobre, por exemplo, eu não estou levantando bandeira, tá? Mas, por exemplo, assim, de que maneira um político ele é eleito? Só um exemplo, tá bom? Não gosto de teoria de conspiração, mas eu não gosto de ver as pessoas vendadas, né? Ah, fulano ele defende a população trabalhista. É porque as pessoas, elas primeiro, elas querem encontrar uma comunicação de pertencimento. Então, quando ele fala, eu defendo a classe trabalhadora, opa, eu sou a classe trabalhadora, então ele é a maioria. Então, vamos defender uma causa. Isso é marketing. Nos livros antigos já ensinavam sobre isso. Então, o que que utilizou? Vamos defender uma causa para pegar a grande massa. Daí as pessoas vão se identificar e elas estão em busca de um salvador. A gente cria um modelo de negócio político para a gente ganhar a maior parte da votação. Eu não estou levantando bandeira, não estou, tá? Não estou. Eu apenas estou. Eu sou essa pessoa. Eu acho que não sou tão forte igual o Nicolas, que sai andando, né? Que bom, né? Que bom. Eu sou o lado feminino do Nicolas. Quem que é o lado feminino? Aquela que, através das terapeutas, a gente vai ajudando a tirar, a descortinar as pessoas, aonde elas encontram o poder delas na saúde, aonde elas encontram que estava tudo dentro dela. Ela encontra o poder pessoal de novo, ela encontra a força dentro dela, ela se desenvolve como um ser humano criador até da vida dela. A gente está aqui com uma pessoa de 60 e poucos anos, falou a primeira vez que eu construí um apartamento do meu jeitinho. Antes era sempre para os outros, então sempre atendia todo mundo lá fora. Uma sociedade, um sistema que treinou você para atender expectativas dos outros. Mas lá na Bíblia diz é amar o outro como amar a si mesmo. Então você só consegue amar se você aprender amor aqui. Então a fonte é você. Não mate a fonte. É você sempre, é você. A saída é para dentro. Né? A gente aprende aqui. Então, cada um tem esse movimento e cada vez mais vai se levantar pessoas nesse movimento, porque quando fala diabo foi lançado ao lago do fogo que arde com enxofre, onde também foi lançada a besta e o falso profeta, quem que é o falso profeta? Quem que é o falso profeta? O falso profeta, lá tem, também está na Bíblia. É um falso Deus que provoca a guerra. Estamos na Terra com vários pontos de guerra. Esse falso Deus, ele ainda organiza sistemas de guerra para continuar perpetuando na humanidade mais dor e sofrimento do que glória, bênção e poder divino, poder de filho de Deus, para ainda mostrar que o ser humano é vulnerável. Olha aqui, senão eu mando uma bomba aí, tu já era. É como se eles quisessem impor um poder sobre a humanidade. Só que a hora que a humanidade vai compreendendo que você, como filho da criação, que você é uma energia que não cessa de existir, e que daí você sabe como esse falso profeta se alimenta? Quem sabe? Quem quer, quem se
Quem levanta a mão e diz de que maneira esse falso Do profeta medo, se manifesta? do Medo, medo. o medo. E aí você vai lá, olha e fala assim: nossa, janeiro, já viu o começo de janeiro, quanto impregna o medo nas pessoas? Ah, vai ter guerra da China com o Japão. Ah, vai ter não sei o que lá. O tempo todo, esse falso profeta tá impregnando. Olha lá, olha, daí você olha mais se vai ter guerra da China contra o Japão. Deixa eu só pôr na fonte aqui. Do que você olhar e falar assim, Deus, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer situação, diante de qualquer tremor, me mantenha conectado com você. Porque medo paralisa. Medo entra em desespero, faz você ter fome onde não existe fome, faz você ter sede onde não existe sede, faz você ter atitudes que você não teria. O medo consome, o medo corrói, o medo paralisa, o medo congela, o medo torna a gente vulnerável. Porque a humanidade tem medo de passar fome, tem medo de morrer, medo de doença, só medos. Medos, esses são os falsos profetas. Então, olha para você e fala assim: todas as vezes que eu tenho medo que o meu teto desmorone, olha, a gente tem uma pessoa aqui que é incrível. O teto dela desmoronou na enchente. E ela tá aqui com o teto dela de novo. Então, assim, Deus não cessa de existir. Ele nunca esteve ausente. Não tenha medo, porque a natureza traz tudo para você. Quando a Beatriz se viu, surgiram pessoas que ela nem conhecia e talvez ela nem imaginasse que uma pessoa distante, uma pessoa iria apoiá-la diante de quando tirar o teto dela. Talvez ela conheceu mais bênção quando tudo foi tirado dela do que quando ela tinha tudo. E é uma lei. Onde tem tudo, tem nada. Que às vezes você fica segurando, né? Eu só tenho esse teto, eu só tenho. Segura, porque é tudo que eu tenho. Tudo que eu consegui na vida. A água foi lá e levou da Beatriz. Aonde tem nada, tem tudo. E onde tem tudo, tem nada. Porque se uma pessoa agarrar fortemente aquilo que é algo material, a matéria só te serve. Ela te dá um teto, ela te acolhe. E mesmo quando ela for embora, outro teto vai surgir, outro teto vai chegar. Essa é a maior experiência. Eu não sei se é para Beatriz, mas através da sua história é a minha experiência hoje. É a minha experiência, porque eu não preciso viver o que você viveu para eu pegar as lições da vida. Porque a lição da vida já foi dada, eu não preciso sofrer para aprender a lição que foi dada. A lição da Beatriz é minha lição, a lição da Miriam é minha lição, a lição da Suzana é minha lição, a lição da Marlene, a lição de um cachorro que foi maltratado também é minha lição. Porque se eu não aprender a lição da vida e enxergar a luz em que Deus nunca deixou desamparado, que mesmo diante de onde já não tinha mais nada,
Eu não sei se com a Beatriz aconteceu isso, mas a maioria dos clientes dela também tinham perdido tudo, então ela nem cliente ia ter. Diante disso, surgiram bênçãos que ela nem sabe, ela nem sabe. Eu acho que ela viveu um período anestesiado, porque até isso Deus é inteligente. Até isso Deus é inteligente. Ele te dá uma anestesia, um conforto para que ele chegue num lugar dentro de você aonde insanidade mental você não deixava chegar, porque o medo não deixa chegar. Quando não tinha mais nada que te dá uma anestesiada, ele chega. Chega pessoas, chega através de pessoas, situações e eventos, e aí quando você começa a encontrar as bênçãos, a única coisa que eu vou te falar, você já sabe o caminho de encontrar bênção, que é onde não tem nada. Não seja refém de onde tem tudo. Só lembra de quem você é o filho. Você é filho da fonte. Você é filho da criação. A própria natureza mostra que você nunca ficou desamparado. E aonde está esse falso profeta, vai cair. Por que que ele vai cair? Cada vez que uma pessoa for acordando essa luz dentro dela, ela não dá mais margem e nem força para esse falso Deus. Até se explodir uma guerra, se explodir um sei lá o quê, energia não cessa de existir. Olha, Jesus, ele nem morreu, ele mostrou que foi ressuscitado. Porque ele foi lá ainda, ele falou, gente, vocês não acreditam? Então vamos acordar o Lázaro. Ele foi lá e acordou o Lázaro. Quem mais vocês precisam, né? Aqui está o fim do diabo. Não é ele que vence, não é ele que dá a última palavra. Aquele que enganou, acusou, oprimiu, destruiu tem um destino definido por Deus. Isso não é para a gente ficar curtindo a ideia de juízo, é para lembrar que o mal não é eterno. A cruz já foi a sentença, Apocalipse mostra a execução final dessa sentença. Quando você olha para a guerra espiritual, para a opressão, para a luta, lembra, o fim já está escrito. Jesus vence, o amor vence, e o diabo e a sombra perde. O trono branco e o livro da vida. Apocalipse 20:11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Que vida não cessa de existir. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Aqueles cujos nomes foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aqui a gente vê o momento em que todo mundo fica diante de Deus, grandes e pequenos. Gente famosa, gente anônima. Os livros são abertos, a história de cada um. E outro livro aberto, que é o livro da vida. Então, abre a história de cada um, aonde ele vai encontrar, nesse momento, a hora que abre a história dele e abre a história do livro da vida, pequenos e grandes. Até os grandes vão falar: Meu Deus, como eu era pequeno. E os pequenos vão olhar e falar assim: Nossa, aonde estava isso tudo escondido? Pequenos e grandes, porque abre a história da vida de cada um e abre a história da vida. São dois livros abertos.
onde abre a história de cada um, grandes e pequenos, e abre o livro da vida. O que é a vida? Essa que não cessa de existir, que acontece para você o tempo todo, que a natureza sempre esteve ao seu lado. Essa é essa. Diante disso daqui, tudo que tinha que ser condenado, coisas que fez no momento de que estava só olhando para a sombra, tudo isso é desmoronado para ver uma nova sociedade, um novo ser humano. Deus, ele leva a sério o que a gente faz. A gente está indo para o fechamento, mas Deus leva a sério para o que a gente faz. Porque ele olha e fala assim: acorda, acorda, acorda. O que é que você pensa, o que é que você sente, o que é que sai da sua boca? Por que que tá dando mais valor para a sombra do que para a luz? Por que que ainda fala? Pessoas mataram aquele cachorro com uma madeira. Mas será que aquilo que sai da sua boca não está matando? E você está plantando ervas daninhas? Deus se importa, porque precisa, precisa acabar logo. Lembra de quem é você? Lembra, lembra. Lembra do teu lado luz. Lembra, lembra. Por mais que venham esse anjo, esse outro anjo que vai cair, não dê atenção para isso. Esse outro anjo vai querer falar mal. Esse outro anjo vai querer ver coisas aonde não existe. Esse outro anjo ainda te manipula com medo. Esse outro anjo ainda te manipula para que você tenha o controle, queira controlar tudo. Não queira controlar, porque você faz parte de uma vida que já é viva. E a partir do momento que você sair do controle, a vida quer se apresentar para você. Não existe, porque é a cunhada, porque é a sogra, porque é o irmão. Escreve o lado luz dele. Pega você, a história, porque vai abrir toda a tua história. Vai abrir. Vai abrir toda a sua história. E na sua história, nem todo mundo aqui é santo. A hora que abrir a história, você vai compreender que talvez quando você falou mal do seu irmão, é porque você não conseguiu perdoá-lo. O perdão é aquele que transcende tempos e tempos e tempos e tempos, limpando essa faxina toda da terra, limpando seus traumas, limpando suas memórias. Então, quando você olhar para a sombra, a chave ali é um perdão. E não é perdoar e falar, eu estou de acordo com o que você fez, mas é perdoar dentro do seu coração. Talvez algo que exista na história do livro dele. Existe o livro dele, existe o seu livro, que talvez nessa história você olhe e fale assim, não sei por quê, mas eu não vou com a cara dessa pessoa. Eu nunca vivi com ela, mas já não vou com a cara dela. Cada pessoa, cada julgamento que você faz é um Deus se apresentando diante de você para você lembrar de você e perdoar. Aquela pessoa, até aquela que te leva para uma adversidade, ou até aquela pessoa que você olha e fala assim, ai, não sei, não conheço, mas já não vou com a cara. Ela se apresenta para você treinar,
de Deus. Deus é isso. Ele já está transformado naquela pessoa para você aprender o quê? Perdão. As suas vestes brancas é através do perdão. Eu não sei o que existe de conhecido e desconhecido na frente dessa pessoa, mas eu o perdoo. Eu perdoo as dívidas. Eu perdoo as dívidas que ela tem comigo e eu perdoo as dívidas. E eu peço perdão pelas dívidas que eu tenho com ela. Apocalipse não é para a gente sair apavorado. E a pergunta não é o que que eu fiz da minha vida, quem eu sou, a quem eu entreguei meu coração. Não é sobre ser perfeito. O mais importante de tudo é ter o nome no livro da vida. Porque essa, no encontro anterior, a gente imaginou a grande vida com uma energia que a gente entrou lá, lembra disso? Que nós entramos e a gente sentiu algo vivo, é algo vivo. Lembra? Existe, é algo vivo. Então, o mais importante de tudo é ter o nome no livro da vida. Não é sobre ser perfeito, é sobre pertencer a Jesus, o Cordeiro, que é o amor. Não é o que eu fiz da minha vida, mas quem eu sou. A quem, a quem eu entrego meu coração. No meio de Deus tem eu. A quem eu entrego meu coração é habitar dentro da vida que já esteve dentro de cada um de nós. Então, quando você adentrou naquela vida, que você sentiu aquela energia, ela está aqui no seu coração agora. A quem eu entrego o meu coração? Para a vida, para a vida. Essa que te conduz por caminhos bonitos. Ela te conduz. Só aceita. Eu recebo, eu mereço, eu agradeço. Tem até pessoas que criam essas versões porque há muito tempo cada um que foi encontrando entregar o seu coração, ela foi sendo divinamente guiada. Apocalipse não é para a gente sair apavorada, é para sair decidida. Eu quero viver de um jeito que mostre que meu nome está no livro da vida. Quando você coloca essa vida, essa energia que você sentiu semana passada, que entrou, você coloca, você fala assim: eu coloco o meu nome no livro da vida. Eu coloco meu nome no livro da vida. Quem aqui se manifesta, então a gente aprendeu algumas coisas. Quem que é o falso profeta? Medo. Quem é a besta? É a Lilith lá, né? Aquela que tentou, através da inteligência, dizer que o ser humano era intelecto. O ser humano era intelectual. O ser humano é muito mais que isso. A gente não é só o que a gente aprende para viver melhor, mas é você aprendeu, inclusive, que aquilo que você aprende, você se torna grande, e de que maneira, junto com Deus, eu vou conduzindo as pessoas ao meu redor, o meu clã, eu vou aprendendo a ser essa pessoa de luz, porque se eu estou aqui, lembra que diz poucos, muitos são chamados, mas poucos, como é que é a frase? Muitos são chamados. E poucos os escolhidos.
mas poucos são os escolhidos. Então, muitas pessoas, elas ainda estão batendo e julgando pessoas que estão olhando para a luz, pessoas que já estão olhando para o manual da vida, aprendendo um pouquinho mais sobre as suas esperanças e sobre suas responsabilidades. A gente viu aqui que no final da história é novo céu, nova terra, lágrimas enxugadas, Deus habitando com o seu povo. Hoje a gente viu o outro lado, Deus lidando com o mal, com a injustiça, com o sistema que se levanta contra ele, a maneira como ele lida, né? Com o diabo e com tudo que é contrário ao seu amor e à sua santidade. Isso nos traz duas coisas para o nosso coração. Um é a esperança, ela é uma frequência muito alta. Ela foi aquela que muitas mães conseguiram sustentar por muito tempo. O mal não vai vencer para sempre, a injustiça não vai ficar impune. Responsabilidade, minha vida importa, minhas escolhas importam e eu não quero viver como se esse dia não fosse, nunca fosse chegar. Que essa palavra não gere medo em quem ama Jesus, no sentido de ser uma purificação de amor, ele é puro, ele é puro. Se você conseguir sentir, é muito gostoso, mas gere reverência, alinhamento e gratidão pela graça. E hoje você sente que está longe, frio, vendido para o sistema, ainda, né? Cada vez mais as pessoas vão se aproximando, mas ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de correr para Jesus, te pedir, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Alinha minha vida com a tua vontade. Eu sou parte da natureza e eu quero estar junto. Fechar os olhos. Vou convidar você a colocar a mão na energia da vida, que é a árvore. A ciência está mostrando que a nossa grande árvore de purificação é o nosso pulmão. É a forma como a gente respira. Quando a gente inspira, é o espírito dentro. Quando você respira, inspira e enche esse pulmão, que é a árvore da vida, sempre teve aqui no nosso peito, ao lado do nosso coração, que é o que conecta com Deus, porque ele é a molécula das emoções. Deus não é falado, Deus é sentido. Então pega essa árvore da vida que ela é irrigada pelo sangue de Deus. Então, junto com a árvore da vida, que é a respiração, e junto com o coração, que representa o seu sangue divino, coloca tua mão do lado direito e o esquerdo no peito. Senhor, obrigada porque o mal não tem a última palavra. Obrigado porque o Senhor é justo, santo e verdadeiro. Essa energia da vida é verdadeira. A sombra não existe. Eu consigo sentir cada vez que eu respiro num oceano de ar, que tudo, até mesmo o ar, onde não tem nada, eu nem vejo o ar. Você esteve nos pequenos detalhes, nos pequenos lugares, adentrando no meu corpo de diversas maneiras. Alinha a nossa vida com o teu coração. Livre a gente de se apegar a qualquer sistema que vai cair. Pai nosso, fala, nos livre de todo mal. Então, livre a gente de qualquer sistema que é falso e vai cair. Guarda o nosso coração na fidelidade, amor. Que Jesus, que é esse grande amor,
de fidelidade preencha cada região do meu corpo. E as minhas ações, os meus movimentos, os meus olhos. Treina meus olhos. Treina. Que o nosso nome esteja no livro da vida e que a nossa história aqui na Terra honre seu nome, porque desde o princípio você já tinha colocado uma intenção de amor, do novo céu, nova terra, como viver agora, em nome desse grande amor, que agora preenche cada folhinha do meu pulmão da vida, que a árvore sempre esteve aqui, sempre lembra a árvore mais linda da vida. Não é aquela que a Miriam encontrou em Nagano. Aquela representava a árvore que já existia dentro dela. Essa árvore sempre esteve aí. Quando você respirar, lembra que a grande árvore, ela sempre esteve aí, com uma veste branca, linda, esperando você lembrar que todas as vezes que você respira longo e profundo, você está lembrando que você está escrevendo o seu nome na árvore da vida. Então é com essa sensação que a gente fica mais um pouquinho. Eu vou encerrando o nosso encontro bíblico e você fica o tempo que você escolher para conectar e colocar o seu nome na árvore da vida. Um bom dia.